Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 67. Bons estudos! Estamos começando para variar um pouquinho, né? Olá! Nas últimas teleaulas a gente vem estudando volumes. Hoje, você vai aprender a calcular volumes de objetos que podem ser associados a sólidos geométricos. São alguns problemas que podem surgir no seu trabalho ou mesmo em casa. Problemas que você sabe com o que estamos aprendendo? Dá para resolver fácil. Vamos nessa? Na teleaula de hoje, você vai recordar as fórmulas de volume dos principais sólidos, vai identificar objetos do dia a dia como sólidos geométricos e vai saber calcular o volume de um sólido através da soma ou da diferença de outros mais simples. Vou te falar, viu, Vicente? Que foi, Gil? Ah, não consigo entender essa dona Carolina, rapaz. O que aconteceu? Ah, essa piscina não tá linda? Não tá azulzinha? Olha que maravilha. Tá, beleza, qual é o problema? Volume. Volume? É. A dona Carolina acha que essa piscina tá gastando mais água do que deveria. Ah, É. e daí? E daí que ela quer saber o quanto cabe de água nessa piscina, ou seja, ela quer saber o volume da piscina. Mas esse quer ser o drama, Gil? É. Volume é o que a gente tem mais estudado ultimamente. Isso aí, ó, fácil de Ah, resolver. não, isso eu só quero ver. Ué, você tem a planta dessa piscina aí? A planta. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é simples, a gente já tem as medidas, ó. É. Ela tem 10 metros de comprimento, 6 metros de largura, e aqui dá pra você ver, ó, ela tem uma parte rasa aqui, com 1,20, aí tem uma descida, e aí tem uma parte mais funda, com 2 metros de profundidade. Com essas medidas não tem segredo, a gente acha o volume da piscina fácil. Mas por onde nós vamos começar, Vicente? Começar? Ah, Pelo prisma. pelo prisma? É, olha aqui, ó, essa piscina tem um formato de um prisma. Ah, rapaz. Como assim começar pelo prisma? O que será que ele quis dizer quando afirmou que essa piscina tem a forma de um prisma? Vamos recordar o que é um prisma? Todo prisma é formado por duas figuras paralelas e iguais chamadas bases. Além disso, o prisma também tem como característica arestas paralelas e iguais que ligam essas bases. Muito bem, creio que deu para recordar o que é um prisma, não deu? Mas será que o Vicente estava certo? Será que essa piscina é de fato um prisma? Vamos ver isso melhor. Veja, essa piscina é um prisma sim. A figura que aparece na frente é uma das bases e essa outra, a outra base. Veja que as duas bases são paralelas e iguais. Além disso, observe que essas arestas são, na verdade, a altura do nosso prisma. Veja como elas são perpendiculares à base. É, Vicente, realmente essa piscina tem um formato de um prisma. Agora, e daí? E daí Ah. que o volume do prisma é igual à área de uma das bases multiplicado pela altura. A altura a gente já sabe, são 6 metros, tá certo? Mas a gente ainda não sabe a área da base, E Vicente. é isso que nós vamos calcular agora, olha só. Ah, Olha, aqui tá a piscina, ou o prisma, se você preferir. E aqui a base do prisma com as suas respectivas medidas. Para facilitar o cálculo, nós vamos dividir a base do prisma em 3 partes. Um retângulo A, um outro retângulo menor, que eu chamo de B, e um triângulo retângulo C. Agora é só calcular as áreas. A área do retângulo A é igual a 10 vezes 1,2, o que vai dar 12 metros quadrados, tá certo? Já a área do retângulo B é igual a 3 vezes 0,8, que é 2,4 metros quadrados. E por fim, nós vamos calcular a área do triângulo retângulo C, que é de 1,2 metros quadrados. Agora, eu somo as áreas das 3 partes e chego à área total da base do nosso prisma. Tá aqui, ó, 15,6 metros quadrados. Como o volume do prisma é igual ao produto da área da base pela altura, e a altura a gente já sabe que vale 6 metros, a gente tem o seguinte, que o volume da piscina é de 93,6 metros cúbicos. Ou seja, se o volume da piscina é de 93,6 metros cúbicos, então a gente pode dizer que ela tem uma capacidade de armazenar 93.600 litros de água. Prontinho. rapaz, que legal, hein?
cabem nessa piscina 93.600 litros d'água. Nem 1 litro a mais, nem 1 litro a menos. Era só isso? Olha, pior que não, viu, rapaz? Ué, tem mais volume pra calcular? Pode dar pra mim que eu calculo. Mais ou menos, viu? A dona Carolina tá querendo saber quanto pesa os canos que a gente colocou aqui pra fornecer água na piscina, rapaz. Ah, eram iguais a esse aqui, não é? Exatamente. Cano de ferro. Você tem os dados dele aí? Ué, eu tava aqui... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, eu sabia que eu tinha ele aqui, ó. O comprimento do cano é de 6 metros, certo? O diâmetro externo é de 5 centímetros. O diâmetro interno é de 4,4 centímetros. A densidade do ferro é 7,8 gramas por centímetro cúbico. Agora, densidade? O que é densidade mesmo, hein, Vicente? Densidade. Você se recorda dela? Densidade, como a gente já estudou, é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Ou seja, a massa de um determinado material é igual ao produto da sua densidade pelo volume. Logo, para a gente determinar a massa de um objeto, a gente precisa saber a densidade do material de que ele é feito, assim como o seu volume. No caso do problema do cano de ferro que estamos resolvendo, a gente já conhece a densidade, que é 7,8. Portanto, calculando o volume do ferro, poderemos determinar a sua massa. Ô, Vicente, me diz uma coisa. E esse cano aqui, dá pra calcular o volume dele? Lógico que dá. O cano, como você sabe, é um cilindro, tá certo? Certo. E como todo cano, obviamente, ele tem um espaço vazio dentro dele, que tem a forma de um outro cilindro. Logo, o volume de ferro que a gente está procurando é a diferença entre os volumes dos dois cilindros. Um externo, que tem um diâmetro de 5 centímetros, e um interno, com um diâmetro igual a 4,4 centímetros. Olha, a altura dos dois cilindros a gente já sabe. Aqui no caso, a altura corresponde ao comprimento do cano, que é 6 metros, ou se você preferir, 600 centímetros. Mas sabe, Vicente, eu tava pensando numa coisa. E como é que ficam os raios, hein? Os raios são fáceis de calcular, ó. O raio externo mede 2,5 centímetros e o raio interno 2,2 centímetros. Lembrando que o volume de um cilindro é igual à área da base multiplicada pela altura, a gente tem o seguinte, que o volume do cano de ferro vai ser igual ao volume do cilindro externo menos o volume do cilindro interno, ou seja, o volume é igual a π vezes o raio externo multiplicado pela altura menos π vezes o raio interno multiplicado pela altura. Então vamos substituir. E chegamos ao resultado de 2.656,44 centímetros cúbicos. O que quer dizer que cada cano desses tem um volume de ferro igual a 2.565,44 centímetros cúbicos. Mas espera aí, Vicente, o negócio é o seguinte, a gente não tá querendo calcular o volume do cano, a gente quer saber qual é o peso dele, só isso. Eu sei, Gil, mas olha só como ficou fácil. A densidade do ferro a gente já sabe, tá certo? Certo. O volume acabamos de calcular. É isso mesmo. E a massa, como você muito bem se lembra, é igual ao produto da densidade pelo volume. Entendeu? É isso Olha mesmo. só como ficou fácil. O volume é de 2.656,44 centímetros cúbicos. A densidade do ferro, a gente sabe que vale 7,8 gramas por centímetro cúbico. E a massa eu obtenho multiplicando esses dois valores. Logo, a massa do ferro é igual a 7,8 vezes 2.656,44, o que me dá aproximadamente 20.720 gramas, ou um pouco mais de 20 quilos. Como você viu, um cano com 6 metros de comprimento e de 2 polegadas pesa aproximadamente 20 quilos e 720 gramas. Mas agora eu queria propor um novo problema envolvendo volume. Aqui eu tenho um semicírculo de papel com 12 centímetros de raio. E veja o que acontece se eu juntar os raios OA e OB. Fazemos um cone. E o problema é o seguinte, qual o volume deste cone? Você saberia dizer? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. O perímetro da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Logo, o comprimento da metade de uma circunferência é igual a π vezes o raio. Quando eu junto os pontos A e B do papel,
Veja o que acontece com a semicircunferência de raio 12 centímetros. Ela se transforma numa circunferência completa de raio R, ou seja, π vezes 12 é igual a 2πr, 12 é igual a 2r, r igual a 6 centímetros. O cone de papel tem, na base, uma circunferência de centro C e raio igual a 6 centímetros. Para calcular a altura do cone, eu aplico o Teorema de Pitágoras no triângulo OCA. 12 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais h ao quadrado. 144 é igual a 36 mais h ao quadrado. 108 é igual a h ao quadrado. h é igual à raiz quadrada de 108, aproximadamente 10,39 centímetros. A altura do cone vale aproximadamente 10,39 centímetros. Volume do cone: 1 sobre 3 π r ao quadrado h. Como o volume do cone é a terça parte do produto da área da base pela altura, então eu tenho o seguinte: V é igual a 1 sobre 3 vezes 3,14 vezes 6 ao quadrado vezes 10,39. O volume, então, é aproximadamente 391,5 centímetros cúbicos. Ou seja, um semicírculo de raio 12 centímetros forma um cone, cujo volume tem 391,5 centímetros cúbicos. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu como resolver problemas que envolvam volumes. Você recordou as fórmulas de volume dos principais sólidos. Aprendeu a identificar objetos do dia a dia com os sólidos geométricos. E viu como se calcula o volume de um sólido através da soma ou da diferença de outros mais simples. Essa foi nossa última teleaula sobre volumes. Portanto, não deixe passar em branco esse novo aprendizado. Consulte o seu livro, estude, faça os exercícios. Combinado? Então, até a próxima. Tchau.